Olá, vocês já entenderam na última aula o que é uma conexão, como que os computadores se conectam, então eles vão se conectar com um IP e uma porta, mas agora vamos ver isso na prática. Bora ver como que acontece na vida real uma conexão de um computador para outro. Então, para fazer isso, eu vou utilizar um programa chamado Netcat. E esse programa, ele é usado para você conectar computadores. Então, ele é uma ferramenta que consegue conectar computadores e a gente vai utilizar para conectar o nosso computador para um outro. E a gente vai usar para mostrar essa conexão aqui, para conectar um computador em um outro. E para você baixar o Netcat, é só você pesquisar Netcat Download, e aí você vai poder baixar esse primeiro aqui. Clica aqui, e aí vai ter as versões do Netcat para você baixar. Você pode baixar essa 1.12, 1.11, não importa muito a versão. Aí você vai poder baixar ele aqui. Então é só você pesquisar Netcat Download. E outra coisa também que pode acontecer no seu computador é do antivírus ele bloquear o Netcat. Até avisa no próprio site. Porque como esse Netcat, ele normalmente ele é usado para fazer conexões em computadores, pode ser que quando você vai baixar ele do site, ele pode bloquear aqui. Então é só você vir aqui no computador, pesquisar antivírus ou proteção contra vírus. E aí você vai vir aqui. E aí você vai vir aqui em proteção. E aí ele vai aparecer aqui, é só você clicar em permitir ele. Ele vai fazer o download de boa, se você tiver esse problema aí. E depois que você baixar, você vai ter esse arquivo aqui, esse netcatwin.zip. E para você extrair ele, para você poder usar, é só você clicar com o botão direito e clicar em Extract to essa pasta aqui. E aí você vai clicar aqui. E aí você vai conseguir acessar ele. E você vai ter todos os arquivos necessários para a gente usar o Netcat. Então a gente vai poder fazer as conexões utilizando o Netcat, que é esse programinha aqui, esse nc.exe. Então a gente vai poder usar ele para fazer essas conexões. E para a gente utilizar o Netcat, para a gente executar ele, é só a gente vir aqui, clicar aqui em cima e copiar o lugar que ele tá, o lugar que você deixou ele. E a gente vai usar o cmd para usar ele, para executar ele. Então para a gente acessar, a gente vai acessar a pasta que a gente copiou, que a gente acabou de copiar, utilizando o cd e o nome da pasta. E caso ela esteja em outro disco, é só você colocar o nome do disco pra gente acessar ele aqui. Como, por exemplo, essa aqui tá no disco D, a gente vai colocar D aqui. Mas se tiver no mesmo disco, é só você clicar em CD e ir pro lugar, ele já vai ir diretamente pra ele. E pra gente ver se a gente tá no lugar certo, é só a gente colocar dir. E aí a gente vai mostrar aqui os arquivos. E aí vai estar tudo certo aqui. A gente tem o nosso nc.exe, que vai ser o que a gente vai usar. Então eu vou colocar nc.exe aqui, vou dar Enter. E se aparecer esse cmd-line é que ele já tá funcionando. Mas pra gente usar ele, a gente vai passar alguns parâmetros, a gente vai passar alguns comandos para ele, pro nosso nc.exe, que é o nosso netcat. Então, por exemplo, vamos lá. Você já entendeu esse conceito aqui de que um computador ele vai conectar no outro. Então a gente tem um shopping aqui que conecta no outro. E a gente vai testar essa conexão de um computador para outro. Mas para fazer essa conexão, a gente vai ter que conectar em um IP e uma porta. Então, nesse caso, para a gente usar o Netcat, a gente vai ter que conectar em um IP. Então, se a gente colocar aqui algum número, aqui algum IP, a gente vai poder conectar nele. E como que a gente vai achar esse IP? Nesse caso, eu vou tentar conectar no meu próprio computador. Então, se eu vim aqui no Google e pesquisar meu IP, vai aparecer meu IP aqui, meu identificador do meu computador. Aí eu vou poder conectar nele. Então eu vou poder copiar aqui e conectar nele. Então se eu colocar nc.exe e colocar o meu IP, eu vou tentar conectar nele. Mas aqui vai aparecer que não tem nenhuma porta para conectar. O que quer dizer esse mesmo conceito que eu disse, de que a gente vai precisar sair de uma entrada para ir para outra. A gente vai precisar sair de uma porta. Não adianta só conectar em um IP. A gente vai precisar colocar a porta também. Então, nesse caso, para a gente colocar a porta, a gente vai colocar o IP menos P para colocar a porta. E aí a gente vai colocar o número da porta que a gente quer. Então, vou colocar, por exemplo, 55. Calma, volta na porta aqui. Então, a gente vai precisar conectar em uma porta aqui utilizando o nosso Netcat. Então, eu vou colocar o nosso IP, vou colocar espaço e vou colocar a porta que eu quero conectar. Então, por exemplo, 55. Vou colocar nc.exe, o IP que a gente quer, vou até aumentar um pouquinho. O IP que a gente quer e aí a porta que a gente quer conectar. E dando Enter, ele vai tentar conectar aqui nesse IP e ele não vai conseguir. E por que ele não conseguiu conectar no meu próprio computador aqui? Porque ele não está disponível para se conectar, ele não tá aceitando conexões, nosso IP aqui. E como que eu faço ele aceitar conexões? Porque nesse caso eu estou conectando de um computador para outro.
Mas só o meu computador ele tá fazendo a conexão, não tem nenhum outro computador para ouvir ela. Não tem nenhum computador não tem nenhum outro shopping, por exemplo, aberto aqui para ouvir essa conexão, para ele se conectar. Então, nesse caso, eu tô saindo de um shopping e não indo para nada, porque não tem nada para se conectar. Então, esse computador aqui, para se conectar, tá indisponível. E para fazer isso, a gente vai precisar fazer o nosso Netcat ouvir, uma outra parte aqui, ouvir a nossa conexão para a gente poder se conectar. Então, a gente está com o nosso primeiro computador aqui disponível, agora a gente vai precisar colocar o nosso alvo para se conectar. E para fazer isso, eu posso usar o próprio CMD. Eu posso abrir outro terminal aqui, vou abrir outro CMD, para a gente tentar fazer uma conexão e se conectar nela. Então, eu vou vir para cá, colocar CD aqui, fazer a mesma coisa. Vou colocar dir, vai aparecer o nosso Netcat aqui de novo. E agora, vamos fazer uma coisa. Esse Netcat, ele tá tentando se conectar em um computador. Vamos fazer o nosso Netcat ele tentar ouvir essa conexão. Então, para fazer isso, eu vou colocar nc.exe, vou colocar "-lvp". E "-l" é para ele ouvir, "-v" é para ele mostrar alguns dados, e "-p" é a porta que a gente quer fazer ele ouvir. Então, a gente vai colocar "-lvp", você não precisa entender muito isso daqui, mas a gente vai colocar "-lvp", a gente vai colocar a porta que a gente quer ouvir. Então, a gente vai ouvir na porta 55. Ok? Aqui até pediu para permitir aqui o acesso. E o que ele tá fazendo? Ele tá ouvindo na porta 55. Então, agora, a gente tem a porta disponível no nosso shopping. A porta tá aberta aqui pra gente poder se conectar. Nesse caso, essa porta tá aberta aqui. Então, a gente colocou o nosso computador para se conectar, ele já tá disponível. E agora que a gente está ouvindo uma conexão, bora conectar nela, já que ela está disponível. Inclusive, para você conectar no próprio IP, a gente pode colocar um comando aqui também chamado 127.0.0.1 e ele vai fazer você conectar no seu próprio computador. Então, nesse caso, eu estou tentando conectar no IP externo dele, no IP para internet. Então, para eu conectar no meu próprio computador, eu vou colocar 127.0.0.1 para conectar nele. E aí eu vou dar Enter. E olha o que aconteceu. Eu conectei aqui na minha... Eu tava com esse Netcat ouvindo, e aí eu conectei no meu próprio computador. E se eu colocar "Oi", olha o que acontece. Olá. Ele vai aparecer desse outro lado. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu Netcat e conectei no meu próprio computador na porta 55. E aí eu vim aqui e coloquei ele pra ouvir na porta 55. Então tem um computador conectando e um computador ouvindo. Então deu pra entender essa estrutura aqui de um computador se conectar no outro aqui. Então um computador se conecta no outro por um IP e uma porta. E um computador ele vai estar conectando, ele vai fazer a conexão. E o outro ele vai ouvir essa conexão. Então é assim que se conecta um computador. Então para você se conectar no computador, você vai ter que ter esse Netcat ouvindo e nosso computador para enviar os comandos. Então esse computador aqui vai ser o que a gente vai conectar e vai poder enviar comandos. Então olá, alguma coisa aqui. Deixa eu conectar aqui de novo. Deixa eu conectar aqui de novo no nosso computador. Vou botar aqui, ó. Então bora lá. Eu vou deixar esse computador ouvindo e eu vou conectar ele de novo. Conectar. Então eu vou colocar "Oi". Olá. Desse terminal a gente também consegue colocar. Então se eu colocar aqui, ó, "Bom dia", eu vou enviar uma conexão pro outro. Então a gente tem dois computadores aqui se conectando. A gente tem o nosso computador 1. A gente está simulando o nosso computador 1 sendo esse daqui, e o nosso computador 2 sendo esse daqui. Então você pode baixar o Netcat para tentar fazer isso daqui, para tentar ouvir e tentar se conectar aqui e utilizar, fazer essas conexões aqui. Então a gente está fazendo na prática uma conexão. A gente está conectando o nosso computador no nosso próprio computador. Mas no caso, se você fosse conectar em um computador externo, em um outro computador, você pode vir aqui e colocar "meu IP", desse computador no caso. Por exemplo, no Google também, se a gente fosse tentar se conectar, a gente poderia colocar "meu IP", pegar o IP aqui e conectar esse IP. E conectar nesse IP aqui. Caso a gente fosse conectar em um outro computador, no caso. Então, se a gente fosse fazer uma conexão externa, a chamada conexão externa. Mas nesse caso eu tô conectando no meu próprio computador. Mas se tiver algum outro computador ouvindo essa conexão, a gente vai poder se conectar nele. E aí que começa a nossa famosa Reverse Shell. E o que é a Reverse Shell? Nesse caso eu consegui me conectar no meu próprio computador aqui, enviar alguns comandos aqui. Então eu coloquei, vou tentar conectar de novo aqui nele, conectar na porta 55. Então nesse caso eu tô conseguindo conectar de um computador para outro para enviar alguns comandos, para eu colocar "Oi", "Bom dia".
Mas a reverse shell consiste em você poder colocar comandos diretamente nele, comandos do terminal para poder acessar o sistema. Lembra que no nosso DigiSpark a gente conseguiu digitar alguns comandos, listar arquivos, a gente conseguiu, sei lá, baixar alguns arquivos utilizando o CMD, utilizando o PowerShell, por exemplo. Então, executar comandos no computador. Na nossa conexão reversa, a gente vai conseguir conectar de um computador para outro para executar esses comandos remotamente. Então, a gente vai conseguir executar eles remotamente. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode conectar fazendo só o nosso... enviando só alguns dados que a gente quiser, mas a gente também pode conectar, ouvir aqui, utilizando o CMD. Então, eu vou colocar aqui "-lvp", "-e", vou abrir aspas e colocar cmd.exe. E depois de fazer isso, o que vai acontecer aqui? Ele vai ouvir todas as conexões e vai executar elas diretamente no CMD. Então, em vez de conectar em um computador para outro para enviar alguns dados, então para enviar, por exemplo, "oi", e aí ele enviar aqui e mostrar "oi", quando a gente enviar um dado, por exemplo, a gente enviar "dir", ele vai ser executado diretamente no cmd.exe. Ele vai ser executado diretamente no CMD. Ele vai executar esse comando e nos responder esse comando. Então, ele vai listar todos os arquivos do computador se a gente colocar dir aqui. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente está ouvindo e executando no CMD. Então, agora, bora conectar no nosso próprio computador para ver isso. Olha isso daqui. Eu acabei de conectar. Eu coloquei o nosso nc.exe. E aí, eu conectei. E o que aconteceu aqui? Parece que apareceu aqui o nosso nosso terminal do Windows aqui. Isso quer dizer que a gente abriu o nosso CMD. Então, se eu dar Ctrl C, ele vai fechar a nossa sessão aqui. Ele vai fechar ela aqui. Mas até para mostrar isso melhor, eu vou pegar dois arquivos. Eu vou copiar dois netcat aqui. Vou copiar aqui, ó, nosso alvo e a nossa vítima. Pra até ficar um pouquinho melhor de vocês entenderem. Vítima. E aí, eu vou pegar o nosso CMD e eu vou abrir a pasta no nosso alvo. E eu vou abrir outro netcat na nossa vítima. Então, finge que isso é o computador do nosso alvo, do nosso hacker, e esse aqui é da nossa vítima. Então, agora eu vou abrir o CMD também. E eu vou conectar aqui na nossa pasta. Então, a gente tem dois computadores aqui, o nosso alvo e a nossa vítima. E a nossa vítima aqui, que vai ser quem a gente vai atacar. Então, a vítima, ela vai estar, a gente vai colocar aqui nc.exe, -lvp, a porta que a gente quer conectar, então vamos pôr a porta 55, -e, e a gente vai colocar o nosso CMD, pra gente poder acessar o CMD dela, cmd.exe. Isso aqui que a gente vai fazer. E aí ela vai ouvir aqui. Então, a gente vai estar na nossa vítima ouvindo. E agora a gente está com o nosso terminal do nosso alvo, aqui ó, a gente está no lugar do nosso alvo. Vamos usar o netcat para poder conectar nele. Então a gente vai colocar netcat 127.0.0.1, 55, e conectar nele. E olha o que aconteceu aqui. O nosso alvo, a gente estava no lugar, a gente estava aqui no nosso alvo, aqui ó, a gente estava no shell.alvo, e parece que quando a gente conectou nele, a gente entrou na pasta da vítima. A gente entrou no computador da vítima. Então, se a gente der aqui dir, a gente tem os dados da vítima, da nossa pasta da vítima. Então, vamos supor que a gente vai criar uma pasta aqui dentro, mkdir, você foi hackeado. Eu criei uma pasta aqui, hackeado, aqui dentro do computador da vítima, e eu vou me desconectar aqui. Desconectei. A gente voltou aqui pro nosso alvo, pro computador do nosso alvo, mas se a gente ver os arquivos que a gente não tem nada. A gente não tem nada aqui. Mas se a gente ver o computador da vítima, a gente criou uma pasta aqui chamada hackeado aqui dentro. Porque eu conectei de uma pasta para outra, de um computador para outro. Nesse caso foi o meu próprio computador. Mas eu conectei de um computador para outro do nosso alvo, para nossa vítima, e executei comandos aqui no terminal dela. Então essa aqui é a conexão reversa. Quando eu faço uma conexão diretamente no CMD e executo comandos de um terminal para outro. Então, nesse caso, é o computador do nosso hacker, do nosso alvo aqui, e esse aqui é o computador da nossa vítima, que vai ser hackeada. Então, eu fiz a conexão de um terminal para outro. E no próximo vídeo, vocês vão ver como que a gente vai poder utilizar essa conexão aqui do terminal para colocar ela no nosso DigiSpark.
Então a gente vai criar um Trojan aqui, a gente vai colocar ela no DigiSpark, pra gente poder executar esses comandos no computador de outra pessoa. A gente poder se conectar no computador de outra pessoa, utilizando o CMD e executar comandos no CMD dela também.